TC América Latina Summit 2025. Espero que todos gostem do evento que nós conseguimos montar. Temos que agradecer aos nossos patrocinadores que tornaram esse evento viável. E vamos imediatamente para a abertura desse evento com os nossos convidados principais. Vamos chamar ao palco, inicialmente, o presidente, recém-eleito, ontem, presidente do Conselho Diretor, Alisson Gomes da Taesa. Convidamos, então, para essa abertura, o Dr. Carlos Baigói, da Anatel. Acompanhando Fernando Mosna, da ANEL. Carlos Baigói, presidente, Mosna, diretor da ANEL. Eu vou aproveitar, não está no nosso programa, mas vou chamar o Ricardo Tille, da ANEL, também, para a abertura. Os óculos são necessários. Vamos chamar o Carlos Alexandre Prado, do ONS. O nosso patrocinador master, Francisco Paulo Osterkamp. E também o presidente, aliás, ex-presidente do nosso Conselho Diretor, o presidente até ontem, Rodrigo Leal de Siqueira. Bom, é uma cerimônia rápida, apenas de abertura. Eu agradeço muito o prestígio do pessoal que está aqui, ao nosso summit, que é hoje um evento focado em tecnologia, necessário para as nossas empresas e que está sendo reconhecido como tal. Eu queria ouvir primeiro as palavras de boas-vindas do Alisson Gomes, nosso presidente do Conselho Diretor da UTCAL, e peço desculpas ao Ricardo Tille por não ter o retrato dele ali. Bom dia a todos. Bom dia. Bom, quero, em primeiro lugar, agradecer aqui ao Conselho Diretor da UTC pelo convite, né, e pela eleição ao presidente do Conselho. Reforço aqui o meu compromisso, conforme conversamos ontem, né, o meu compromisso de seguir fazendo esse trabalho sério que a UTC faz, de trazer conhecimento para as utilities, de trazer tecnologia, de formar profissionais, né, de conectar as pessoas. Então, eu sigo nessa missão, dando sequência ao trabalho que o Rodrigo fez, e eu queria rapidamente pontuar aqui que nesse evento, né, a UTC tem um papel extremamente relevante em trazer tecnologias para a nossa indústria, né, e a gente conseguir transformar a utility, transformar a forma como nós garantimos a transmissão de energia, geração, distribuição, garantir também que o setor elétrico, né, e os demais setores de utility também estejam suportados, né, pelas tecnologias que estão transformando o nosso dia a dia, a nossa forma de garantir a segurança energética do país. E também dizer que nós temos um papel, enquanto UTC, fundamental de desenvolver as pessoas, né?
sobre se a gente fala de tecnologias sem pensar na mudança de cultura e transformação das pessoas, a gente corre o risco de não impactar da forma como nós pretendemos e precisamos impactar, né? Então, o papel da UTC também é nesse sentido de trazer conhecimento. Então, explorem ao longo do dia de hoje todo o conhecimento que nossos parceiros, nossos especialistas e as empresas que estão aqui apresentando, explorem bastante, compartilhem, usem esse espaço para que a gente consiga promover um setor mais conectado, mais forte, mais resiliente e que a gente consiga, de fato, impactar na sociedade de forma positiva. Eu agradeço, Dimitri, e agradeço a oportunidade. Bom trabalho a todos, bom evento. Obrigado, Alisson. Queria chamar a fala o Dr. Carlos Baigorre, da Anatel. Não falei presidente da Anatel, não falei que é diretores da ANEL, mas todos vocês já sabem, né? Bom dia a todos e a todas. Primeiro, gostaria de saudar aqui a mesa de abertura, o Dr. Dimitri, meu amigo Fernando Mosna, Ricardo Tille, Dr. Supercamp, Dr. Prado, Rodrigo e o presidente Alisson. Parabéns pela eleição, boa sorte nesse mandato. Gostaria de dizer que é uma grande satisfação estar aqui. Vejo algumas faces conhecidas no setor de telecomunicações, mas muitas pessoas no setor que nós estamos nos aproximando desde do último Summit ano passado. Foi a primeira vez que eu participei desse evento e me chamou muito a atenção esse desafio e todo o potencial que tem as telecomunicações para o setor de utilities. Todos os setores da economia passam por esse desafio, por essa jornada da transformação digital e certamente no setor de utilities o uso da tecnologia tem um grande potencial para disruptar modelos de negócios e para impactar a geração de valor, como disse o Alisson aqui. De fato, eu vejo, assim como o presidente Alisson colocou, é uma mudança não só tecnológica, mas uma mudança cultural. E nesse sentido, eu enalteço aqui o papel de disseminação de informação, de disseminação de conhecimento que a UTC, a AL tem para mostrar, por meio dos estandes, por meio dos painéis, dos debates que aqui vão acontecer ao longo desses dias, para mostrar todas as oportunidades que a tecnologia pode trazer para o setor de utilities. Não só a tecnologia de levar conectividade, mas também inteligência artificial e tantas outras inovações tecnológicas que estamos vendo aparecer nesses últimos anos. Desejo a todos um ótimo evento e agradeço mais uma vez ao Dr. Dimitri pelo convite para estarmos aqui. Muito obrigado. Uma das nossas metas, sendo tecnológicas, nós precisamos trazer as duas agências. Trabalhamos tanto com a agência de telecomunicações quanto com a agência de energia elétrica. Temos aqui o prazer de receber o Dr. Fernando Mosna, diretor da ANEL. Bem, bom dia a todos. Bom dia especial ao presidente Dimitri. Agradeço pelo convite. Quero aqui cumprimentar toda a mesa, todos os amigos que fazem parte da mesa de abertura, que foi ainda há pouco destacado pelo presidente Anatel Baigorre. Destacar um ponto, Dimitri. Eu acredito que a representatividade que nós temos hoje nessa mesa de abertura é interessante, porque nós temos aqui a reguladora do setor de telecomunicações, a reguladora do setor elétrico, temos a participação de profissionais de empresas de segmento de transmissão, nós temos profissionais que prestam inovações tecnológicas para as utilities que são aqui representadas. Nós temos o Operador Nacional do Sistema Elétrico. Enfim, isso mostra justamente a pluralidade de todos aqueles que atuam no setor elétrico e eu acho que essa diversidade engrandece bastante os debates que vão acontecer hoje, tão logo essa abertura seja realizada. E justamente por conta disso, eu acredito que vale a pena apenas pontuar alguns aspectos em que nós temos o panorama do setor elétrico exigindo inovações tecnológicas, impulsos tecnológicos para que nós possamos sempre prestar o melhor serviço para o consumidor de energia elétrica, seja de baixa tensão ou de alta tensão. O primeiro ponto eu destacaria que nós temos a presença do diretor Ricardo Tille, ele foi o relator dentro da ANEL, da abertura do mercado,
tivemos a portaria 50 do Ministério de Minas e Energia, mas para poder efetivamente fazer com que a abertura ela acontecesse, teve que ter uma regulação na agência reguladora. O diretor Ricardo foi o relator, conseguiu relatar um tema desafiador e teve o apoio de toda a diretoria. Nós temos também, talvez por sorte, a relatoria do diretor Ricardo em armazenamento, e a perspectiva de armazenamento ela é efetivamente a próxima fronteira do setor elétrico, porque você consegue verificar que não só você tem a possibilidade de, com armazenamento de energia, endereçar temas que hoje são muito sensíveis para os geradores de fonte renovável e intermitente, mas também para o operador nacional do sistema e também para o consumidor de energia. Então, a perspectiva de nós termos, em breve, uma regulamentação em relação ao armazenamento também é uma medida importante para o setor elétrico, que vai ter que contar muito com inovações tecnológicas. E aí eu colocaria também outro aspecto que está no dia a dia de todos nós, a perspectiva da transição energética. Eu não quero aqui ficar dizendo o que é transição energética, nós já sabemos o que é transição energética. Só que à medida em que nós temos uma transição energética aqui no setor elétrico, nós podemos dizer que já aconteceu, 85% das nossas fontes de geração elas são renováveis, você acaba tendo também um complicador adicional para a operação do sistema por conta da integração de fontes renováveis. E para isso nós precisamos também de tecnologia. E vemos no mundo inteiro, independente de negacionistas climáticos, os efeitos de fenômenos climáticos extremos e o quanto isso impacta a vida diária de cada um de nós. E isso é uma realidade também no setor elétrico. Esses temas, apenas estou pontuando e destacando, são de conhecimento de todos, por conta da necessidade que nós passamos a ter cada vez mais presente de utilizar tecnologia, de utilizar inovação no sentido de fazer com que a operação do setor elétrico ela seja cada vez mais rigorosa, assertiva, para permitir que a operação e a entrega de energia ela efetivamente aconteça. Então, a gestão de dados através de inovações tecnológicas ela é importante. Nós vemos e ouvimos agora há pouco o presidente da Anatel, nosso amigo Baigor, falar da digitalização. Está presente em todos os aspectos do setor elétrico hoje e nós temos potencial para explorar ainda mais esse aspecto de digitalização, conectividade, a necessidade de segurança cibernética. Enfim, nós temos nesse momento a certeza de que cada vez mais tecnologia e setor elétrico eles andam de mãos juntas. Eu consigo observar com clareza que, se observarmos o setor elétrico brasileiro tal como existe, a única coisa que não mudou foi a maneira que nós transmitimos a energia. É linha de transmissão, são linhas de segmento de distribuição. Todo o resto ele mudou em termos de regulação, em termos de operação. Ele ficou mais complexo. E para isso nós precisamos de tecnologia. Por isso, então, parabenizo a vocês pelo evento, porque é um evento importante. Saúdo a formulação do painel pelo Dimitri, pelo TC América Latina. Agradeço pelo convite e desejo que nos próximos dias vocês tenham excelente debate. Eu tenho certeza que nós do setor elétrico vamos nos valer muito do que foi discutido aqui e do que for ser implementado. Excelente congresso para vocês. Não poderia falar melhor. Claro que tecnologia hoje é que move as nossas empresas. Hoje não há condição de fazer operação sem os insumos tecnológicos que veremos aqui. Mas vamos aproveitar e vamos ouvir o Ricardo Tille, que tem várias relatorias, mas tem uma interessante, que é compartilhamento de postos. Então, Ricardo, já joguei a isca aí do compartilhamento. Bom dia a todos, senhoras e todos os senhores, e agradecer ao Dimitri pela oportunidade de estar aqui no Summit, poder falar com uma plateia tão ilustre que a gente não tem muita oportunidade de falar, a gente fala muito do setor elétrico, e são caras poucos conhecidas para a gente que vive o dia a dia do setor elétrico. Veio comentar a todos a mesa, e Dimitri, dizer o seguinte: o Fernando citou aqui armazenamento, abertura de mercado, que na verdade é a regulamentação do comerciador do varejista, e agradecer o superintendente Carlos Matar, da ANEEL está aí, que nos acompanha para fazer parte do painel aqui amanhã. E compartilhamento. Eu digo que às vezes a gente brinca com a bolinha do sorteio lá na ANEEL, deve ter sido generosa comigo. E eu não posso deixar de falar, eu sou um pouco mais velho que o Fernando, não muito, mas
eu entrei no setor elétrico há 20 anos atrás, 22 anos atrás. O setor elétrico era muito diferente. O setor elétrico era baseado em grandes geradores de energia elétrica. O Rodrigo sabe muito bem o que eu estou falando, que as grandes empresas de geração de energia, linhas de transmissão, grandes linhas de transmissão para poder atender os centros de carga, predominantemente aqui no Sudeste. O mundo mudou. Hoje, nós estamos falando de abertura de mercado, o Grupo A já está aberto, espero que o Grupo B abra mais rápido, geração distribuída, como o operador vai trabalhar isso, geração de energia intermitente, estamos chegando a um patamar bastante interessante de energia renovável, no Brasil, o segundo maior do mundo, e como disse o Fernando, também estou relatando o armazenamento de energia, o armazenamento chamado armazenamento químico, que seria através de bateria, e o armazenamento hidráulico, que são as usinas hidráulicas reversíveis, aquelas que bombeiam água para o reservatório no horário que a energia está. Bombeia de volta a água para o reservatório quando a energia está no preço mais barato. Não poderia deixar de citar a questão do compartilhamento do poste. O compartilhamento do poste é um problema hoje que aflige quase todas as cidades do Brasil. Organizar essa posicionamento dessas fibras óticas nos postos de energia é um desafio imenso, não só para a ANEEL, como para a Anatel. Eu tenho um compromisso com o diretor-presidente Baigorre de pautar esse processo ainda no meu mandato, ainda no final do meu mandato. O meu mandato acaba dia 24 de maio, mas a gente está já com a nota técnica, uma minuta de nota técnica pronta, a gente está acertando alguns detalhes, a gente pretende pautar isso ainda no final, ainda antes do término do meu mandato, e encaminhar isso uma solução que seja nem tanto para que seja uma composição entre a ANEEL e a Anatel, que chegar nessa composição não é nada fácil. Compor dentro de uma agência já é difícil. Com 5 diretores já é bem complicado, posso falar isso da ANEEL. Da ANEEL eu acho que é mais simples. Agora, compor 2 agências reguladoras é um desafio enorme que está nos consumindo um tempo de trabalho nesse sentido, mas até o dia 20 de maio a gente vai ter que voltar esse processo e encerrar essa novela, que já vai se arrastando há muitos anos. No mais, eu queria desejar a vocês um excelente evento, ter pessoas aqui trazendo tudo que há de mais novo no setor de utility, acho que isso é importante. Então, desejar um excelente evento, um dia de conhecimento, eu acho, 2 dias de conhecimento, e um evento a todos. Obrigado. Isso foi um improviso rápido, porque Ricardo foi chamado sem estar anunciado. Mas vamos lá, tem uma missão importante na ANEEL. Vamos lá, o terceiro agente importantíssimo aqui nessa abertura é o Operador Nacional do Sistema, Carlos Alexandre Prado. Bom dia a todas e a todos. Agradecer em nome do ANS, em nome do Dr. Maurício, do Porto Atlântico, em Brasília hoje por conta do CNSE. Obrigado, Dmitry. Obrigado a todos os amigos da mesa. Eu acho que esse evento acontece num momento, ele já vem se desenhando, mas ele acontece num momento muito singular. Que o Mônica já mencionou, a gente fala há bastante tempo da questão de transição energética. Como ele citou, o Brasil está muito à frente do que nos outros países é falado de transição energética, nessa inserção de fontes renováveis como predominância da matriz, isso já é a nossa característica, mas ainda assim a gente tem que falar de transição energética porque a gente está mudando o desenho dessa matriz significativamente, né? Chile citou agora há pouco, a gente vinha de um modelo de grandes geradores, centros de consumo comportados. Hoje a gente está falando de uma matriz energética que tem 37 gigawatts só de MMGD, para ficar só em MMGD, migrando para 56 de estimativa daqui a 5 anos. Então realmente é um momento
de muita transformação na característica da operação do sistema. A gente também vinha falando muito de transformação digital e afetando todos os setores, né? Toda essa discussão de IA potencializada por IA generativa, a discussão de sistemas de comunicação mais avançados, toda a tecnologia que é aportada para esses setores. O curioso da maioria dos eventos que a gente participa é que a gente fala com mais ênfase exatamente do aporte da tecnologia para o setor elétrico. E isso é mais do que verdade, é verdade em todos os setores. Eu queria chamar a atenção porque a gente está num momento em que parece haver também a percepção agora da necessidade do setor de tecnologia da eletricidade. Então não é uma via de mão única. Não é só o setor elétrico que é altamente demandante de tecnologia. É o setor de tecnologia que é altamente demandante do setor elétrico. 3 situações recentes me chamaram a atenção fortemente para isso. Quem tem Netflix, não sei se já viu o Dia Zero, e um dos momentos do filme, sem querer dar spoiler, tem um blackout significativo, todos os sistemas saem, transporte, hospital, telecomunicações e tal. Eles começam a discutir e aparece uma frase que para nós tem marcado muito no ONS, algo que a gente já vem falando. Qual sistema a gente sobe primeiro? Sobe o sistema elétrico, depois a gente vê o resto. A gente tem chamado isso do momento da eletricidade primeiro. A gente fala de cloud first, a gente está no momento de que tudo é pensado em torno da eletricidade para inverter, até no processo de descarbonização, para inverter a própria característica da matriz. O segundo é o Gartner, que é uma empresa de tecnologia, vários de vocês conhecem, que colocou entre os top trends de 25 microgrid. Você sempre via no Gartner temas ligados à tecnologia e de repente aparece microgrid. Por que será? Exatamente por reconhecer que você precisa rapidamente discutir soluções para a necessidade elétrica que começa a pintar drasticamente com IA, já vinha com blockchain, já vinha com outros segmentos, mas também com IA. E o último, que é curioso para nós, chegou um agente no ONS querendo fazer uma conversa, era um agente de data center, obviamente que a comunicação direcionou para falar com a equipe de TI, da nossa diretoria. Quando a gente foi conversar com eles, não, a conversa deles era data center como carga, data center como cliente de porte do sistema elétrico, que está mudando também, é outra das grandes desafios, né? A gente já passou por desafios de várias naturezas. Hoje o grande desafio é a inserção de cargas muito significativas no sistema. Hidrogênio, em particular hidrogênio e data centers. Então a conversa até era na mesma diretoria, porque a diretoria que eu sou assessor é uma diretoria de TI, regulação e relacionamento com a gente. Eu só fiz redirecionar a porta. Era para falar com o time de TI, foram falar com o time de gestão de acesso ao sistema de transmissão. Mas esses 3 elementos só mostram isso, que essa relação tecnologia e eletricidade, se já vinha se desenhando como muito evidente, agora ela é claramente biunívoca. E isso faz toda a diferença, porque não é um dependendo do outro. É de fato um momento de colaboração e parceria, e a composição dessa mesa mostra bem o potencial disso. É isso. Bom evento a todos. Mais uma vez, obrigado ao TCM. Bom, como não podia deixar de ser, eu tenho que homenagear os meus patrocinadores que tornaram esse evento possível. E como não posso chamar todos aqui, nós vamos ouvir Paulo Osterkamp, do meu patrocínio Master System. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar os colegas da mesa e também a todos que aqui estão. Destacar que o setor elétrico é um setor de sucesso na sua jornada de transformação digital. E eu acredito que muito em função da qualidade do material humano que nós temos nesse setor. Pessoas de grande capacidade, de longa data, com muita experiência, um setor que coopera fortemente em prol de um pilar fundamental do nosso país, que é a energia elétrica, um serviço, o serviço mais crítico no país hoje, com certeza, fruto de geração de inclusão. Então não há que se falar em inclusão sem falar de energia e sem falar de conectividade.
mas no final do dia, sem energia, não temos conectividade. Então, é um serviço muito crítico que passa e vai passar por mais transformações na questão das energias renováveis, mas também no uso de inteligência artificial e de diversas tecnologias que vão acelerar o poder de transformação desse setor, mas que também vão gerar um nível de produtividade muito grande. Gostaria de enaltecer a qualidade desse evento, as temáticas e tudo que vai ser tratado aqui, e também me somar aos colegas para dizer que a pulverização e a capacidade das disciplinas que estão aqui, das entidades, é fundamental para a construção dos resultados nesse setor tão importante para o país. Então, desejo a todos aqui um excelente evento, vocês possam aproveitar bastante do conteúdo e cumprimentar o Dimitri pela excelência que avança a cada ano aqui no TC, no Rio de Janeiro. Um abraço a todos. Estamos chegando ao final da abertura e a gente não poderia esquecer que nos últimos 2 anos tivemos um crescimento expressivo e o presidente do Conselho Diretor, que deixou de ser presidente do Conselho Diretor, é o ex-presidente do Conselho Diretor, e isso foi tudo feito ainda durante o mandato dele, o Leal. Okay. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Acho que estamos nós aqui 1 ano, são mais de uma década aí, né, Dimitri, da UTCAL aí, da UTC América Latina, fazendo eventos, né, e o Summit já é uma referência no mercado, né, eu acho que a gente já não precisa repetir isso. Depois de umas colegas aqui falar na mesa, né, cumprimento a todos, mas depois de todo mundo falar, fica até complicado falar, né, tanta sumidade aqui na minha mesa, umas colegas aqui de alguns anos já, que eu conheço, e já vivemos momentos bons, né? Em viagem, em discussões, em temas técnicos, em relacionamento, em network. E isso muito em prol daqui da UTC, né? A gente se conheceu através desse ciclo aqui, que a gente tem de colaboração, não só através do Conselho Diretor, mas através do evento. Ele faz parte da gente ter esse network, essa colaboração, né? Eu vou citar alguns pontos aqui importantes que eu acho, que é a Telecom. Começar com o Telecom, agora começou com o Telecom, né? O quão é importante a telecomunicações para o setor elétrico, né? Mas na realidade muitos executivos que trabalham no setor desconhecem, na realidade não sabem da importância, assim como a energia às vezes, né? A gente só se preocupa com a falta quando a gente perde. Então quando a gente perde energia, quando tem um blackout, né? Quando acontece problemas na cidade por calamidade pública ou por situações de clima, a gente sente a necessidade do consumo de energia, assim como a telecom dentro do setor elétrico. Quando a gente perde a comunicação, a gente perde todo o nosso sistema supervisório de comunicação entre os centros de operação, as subestações e a usina. Então nós ficamos cegos, o ONS fica cego, né? O operador fica cego e nós ficamos cegos como agentes do setor elétrico. Então é muito importante o tema. Então telecomunicações é muito importante o que o TECAL traz, como a telecom é importante para o setor elétrico. Além da telecom, aqui a gente está citando, tem a segurança cibernética, é outro tema que é bem relevante, né? A cada vez mais a agência, a ANEEL, está trazendo esse tema também, a Anatel tem as resoluções, tem as políticas governamentais que estão sendo aplicadas. Agora tem um sistema lá, o ACIP, lá, para começar a fazer os cadastros dos incidentes cibernéticos, né? Outro tema importante, tem a tecnologia, tem a inovação. A gente falou aqui ontem, falamos hoje aqui, IA, tem um crescimento de data center, o data center está sendo descentralizado no Brasil e com isso vem a necessidade da geração de energia para esse consumo novo de oportunidade que o setor elétrico vai trazer, mas ao mesmo tempo tem oportunidade e tem outros desafios. Tem as complexidades que foram colocadas, né, os sistemas ali, que são a inércia. Então a gente que, como a Eletrobras aí eu estou falando, temos uma grande matriz de usina hídrica onde a gente consegue estabelecer e manter um pouco também da estabilidade do sistema, né? Isso é importante também para o setor e para o nosso setor elétrico, que é o mercado, acho que a usina hídrica é muito importante e ainda é um grande vão de estabilidade sistêmica. Mudando agora o nome aqui da Eletrobras, eu vou falar de nome da UTCAL.
né, nesses últimos anos aqui. Eu tive o prazer de conhecer várias pessoas, o prazer de acompanhar o TECAL crescendo. Né? Não vou deixar de falar de Heron, que foi antes também o diretor da Energia que me antecessou ali, e que eu assumi isso. A gente, eu acho que nos últimos 4 anos teve uma evolução do Summit muito grande, né? Saindo de centenas a mais de milhares já de participantes ao longo do evento. E em nome da UTCAL eu queria agradecer a vocês a confiança durante esse mandato, agradecer aos membros dos associados, agradecer a todos os patrocinadores que estão aí, são mais de 50 patrocinadores que temos no evento, né? Continuamos firme e forte e espero que vocês tenham um bom evento, que eu acho que durante até sexta-feira aí vamos ter inúmeras palestras. Vamos começar agora com 2 grandes painéis, né? Um painel regulatório e depois um painel de inovação, com a participação inclusive da própria Eletrobras. Não sei se o Lucas que está aqui já, mas vai estar participando, tem o Ralf, tem outras pessoas aqui que vão estar. Então, sintam-se bem-vindos, acolhidos ao evento, tenham um bom evento e agradeço a todos. Pessoal, um abraço. Antes de pedir para descer, só queria informar algumas coisas. O ano de 2024 foi excepcional. Nós conseguimos obter, talvez a palavra não seja essa, a Anatel regulou o espectro preferencial na faixa de 450, 410, para o uso das utilities, reconhecendo a necessidade do nosso setor de sistemas privativos de telecomunicações. Nós criamos o encontro dos CISOs do setor elétrico, é extremamente importante, pois segurança cibernética foi regulada pela ANEEL e os procedimentos operativos foram emitidos pela ONS, vão ser revisados agora. Nós estamos discutindo isso com os CISOs, é importante essa troca de informações entre as empresas. Temos um grupo de trabalho aberto, iniciando os relatórios sobre inteligência artificial, ou seja, o TCAL, e isso pode ser visto aqui, tratamos das inovações, mas inovações que trazem soluções para as empresas. Então aqui vocês vão ver telecomunicações, vão ver automação, vão ver inteligência artificial, segurança cibernética e outros assuntos extremamente importantes. É por isso que vocês estão aqui e nós temos hoje inscritos, não quero dizer que estejam aqui nessa sala, mas vão chegar, na hora dessa, mais de 1.000 pessoas, 1.100. Isso é um evento pensando num nicho de tecnologia das empresas utilities, é bastante relevante. Muito obrigado a todos vocês que abriram o evento e reconhecendo a importância dele. Muito obrigado. Vamos tirar foto.